Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo continuarei falando sobre o Egito e adentraremos nos sistemas iniciáticos. No vídeo anterior conhecemos alguns detalhes sobre o culto dos mortos e dos rituais que eram realizados pelos faraós para sua viagem além túmulo. E é muito importante esses detalhes, pois é isso que está conectado às práticas de alta magia de grandes partes das filosofias esotéricas. A palavra esotérico quer dizer aquilo que é fechado, hermético. Diz respeito às ordens secretas que eram revelados os segredos somente para os iniciados. O hermetismo é uma filosofia que surgiu no Egito através de um legislador chamado Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto foi um legislador egípcio e filósofo que viveu por volta do ano de 1330 a.C. Ele teve sua filosofia registrada através de 36 livros, 6 livros sobre teologia, filosofia e medicina, em sua maioria perdidos ou destruídos por invasões ao Egito. E o estudo sobre sua filosofia é denominado hermetismo. Hermetismo é a mesma palavra para ocultismo, algo que é fechado e restrito somente para os iniciados. Estima-se que Hermes Trismegisto teria inspirado diversos pensadores da antiguidade, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Corpus Hermeticum é um conjunto de textos iniciáticos datado provavelmente do século I ao século III, que representam as fontes de inspiração do pensamento hermético e neoplatônico renascentista. O Kybalion também é um escrito importante, que teria sido escrito por 3 iniciados do hermetismo, mas sem autoria oficialmente reconhecida. A obra de 1908 reúne trechos dos escritos herméticos como a Tábua da Esmeralda, entre outros. O livro aborda as 7 principais leis herméticas, essas que se baseiam nos princípios que regem todas as coisas manifestadas. A palavra Kybalion seria um derivado grego da mesma raiz da palavra Cabala, que em hebraico significa receber. Então, todas essas filosofias ocultistas estão conectadas. O iniciado recebia através da tradição oral os ensinos e colocava em prática. Assim, o conhecimento era passado de um para o outro em um looping infinito. Os livros sem autores é devido exatamente por isso. Quem recebia o conhecimento oralmente, muitas vezes registrava sem assinar, fazendo perder no tempo quem foi o autor do escrito. Disso vem também o conceito dos livros apócrifos, ao qual ninguém sabe quem foi o autor. Alguns dizem que Hermes Trismegisto teria sido o José do Egito, mas isso não é algo que se possa provar. Apesar de José do Egito ter vivido no Egito por um bom tempo e ter absorvido grande parte da cultura egípcia. O hermetismo, portanto, surgiu no Egito e abrange muitas ciências tal como as leis herméticas, o esoterismo, ocultismo, cabala e alquimia. Não quer dizer que essas ciências nasceram no Egito. Pode ser que sejam até bem mais antigas, como dos sumérios ou babilônicos, mas de qualquer forma elas foram tomando forma dentro da cultura egípcia. Como vimos, a maçonaria é fundamentada em várias culturas antigas, judaica, babilônica, egípcia, grega e romana. No Egito já havia o sistema iniciático estabelecido pelos maçons, e com base no hermetismo. O iniciado egípcio já praticava as ciências secretas através do ofício do pedreiro, e praticava a chamada alquimia. Os segredos na construção das pirâmides por parte dos antigos maçons do Egito eram muito importantes, pois havia muitas passagens no qual ninguém poderia conhecer, somente o maçom que construísse aquela obra, devido às grandes riquezas e coisas importantes que havia dentro das pirâmides. Mas precisamos entender o que consiste a chamada lei da alquimia e do hermetismo. A lei da alquimia diz que, para que haja renascimento, é preciso haver morte. Assim, o Antigo Egito era mestre nessa alta magia mortuária. Os antigos egípcios focavam na imortalidade. Havia uma alma imortal que viveria após a morte do corpo físico. A alma ou ser era composto por várias partes, que sobreviviam após a morte. No entanto, 3 partes eram bastante importantes: o Ka, o Ba e o Ak. O cada pessoa era tipo a alma, o corpo energético e mental.
O Ka então passa a seguir a pessoa como uma sombra ou duplo durante toda a sua vida. A preservação do corpo e a mumificação, além das oferendas de comida, sejam reais ou apenas gravadas nas paredes da tumba, propiciava a sobrevivência da energia do Ka. O Ka podia se manifestar como um fantasma para outras pessoas. O corpo energético sobrevivia ao ser alimentado. Já o Ba podia assumir a forma que desejasse. Era o espírito. Em geral, ele apresentava na forma de um pássaro com cabeça humana, que flutuava em torno da tumba durante o dia, alimentando o falecido com água e comida. A função mais importante do Ba era tornar possível que o morto abandonasse a tumba para se reunir ao seu Ka, de modo que pudesse viver para sempre e se tornar um Ak, um imortal, que era parte dessa tríplice composição que consistia a natureza de um ser imortal. Veja que nisso está inserido o conceito da alquimia. A morte era a separação dos elementos através do ritual. Assim, o Ka e o Ba se uniam novamente após a morte para sua viagem no além como um ser imortal. É interessante notar que a palavra Ka mais Ba mais Lion, leão, forma o nome Kabalion, que é o tratado de alquimia do ocultismo que eu acabei de citar. Mais à frente eu vou trazer referências sobre esse Kabalion. A alquimia é conhecida para a transmutação dos elementos para produzir a pedra filosofal. Isso é apresentado na figura de Baphomet, solve e coagula, que significa separar e unir, pois após a morte o corpo físico se decompõe, separa os seus elementos e novamente torna a se unir com o corpo astral e espiritual. Isso no ocultismo egípcio envolve o ato de morrer, separar o Ka, corpo energético, do Ba, espírito, descer ao Hades e novamente se unir, coagular, para se tornar um leão verde, conceito da pedra filosofal ou imortal. Nisso está inserido o conceito da pedra esmeraldina. Portanto, os rituais de iniciação da maçonaria e ocultismo seguem essa regra. Para subir é preciso descer. Assim, a famosa escada de Jacó que vemos na maçonaria representa que aquele que está subindo os degraus já optaram por descer ao Hades. Isso é apresentado no ritual vitriol, onde ele desce ao centro da terra para encontrar essa pedra filosofal. Essa descida é realizada através da iniciação entrando no caixão. Essa mesma filosofia está relacionada à cabala iniciática, onde o mago, representado pelo arcano 1, já que a cabala e os seus caminhos estão relacionados aos 22 arcanos do tarô, então o mago segue este caminho do raio luciférico até chegar em Malkuth. Somente uma vez que ele desceu ao inferno, ao Hades, e fez o ritual mágico de Kundalini, poderá subir a escada em direção a Keter. O rito de Kundalini, na verdade, é uma prática para a criação do corpo astral, para que ele possa novamente subir através de um espiral cósmico. Sabemos que no Antigo Egito as iniciações aconteciam dentro das pirâmides. Ao contrário do que se pensa, as pirâmides não foram locais para se guardar corpos de mortos do faraó, mas eram um local mágico para o faraó ser lançado ao universo, ao infinito. Tanto que havia algumas aberturas na pirâmide que estava diretamente conectada a algumas constelações. As próprias pirâmides foram alinhadas com as 3 estrelas da constelação de Órion, no qual nós conhecemos como 3 Marias. Portanto, a iniciação espiritual são ritos de morte e renascimento. Claro que o adepto entrava vivo no túmulo e saía vivo, só que ele penetrava no ritual em busca da luz de Osíris. E por se tratar de um ritual mágico, algo acontecia, que era o despertamento do seu corpo astral. Já nas iniciações do Antigo Egito, o candidato era colocado em um sarcófago por meio da indução do sono dos mistérios, que são as viagens astrais. Então ele descia ao Hades para fazer contato com o seu guia mágico, citado pelos ocultistas pelo nome de O Mensageiro, que é o gênio astral ou guia. Tal como Vigílio guiou Dante Alighieri na sua descida pelos 9 círculos infernais, já que a Divina Comédia é um escrito iniciático e maçônico. Nos templos do Antigo Egito havia um planejamento arquitetônico duplo, um para um culto comum e outro para os mistérios secretos. Por isso são chamadas câmaras secretas. Essas separações eram chamadas de véus, reservada e localizada em uma área especial do templo. O Livro dos Mortos do Antigo Egito é, na verdade, um livro de iniciações,
pois se referia à iniciação que o faraó cumpria, um ritual de purificação que levava um avental triangular preso à sua cintura que cobria os seus órgãos sexuais. Peça que tem o mesmo simbolismo da atual franco-maçonaria. A maçonaria é totalmente inspirada nas filosofias egípcias. Esses ritos secretos eram realizados em dependências especiais. Eram isoladas e estavam a cargo de um número seleto de sacerdotes chamados hierofantes, que eram os sumos sacerdotes do Antigo Egito. No Museu do Louvre, em Paris, na Galeria Egípcia, há um sarcófago do sumo sacerdote de Mênfis, em cujo epitáfio se lê: penetrou nos mistérios de todos os santuários. Para ele não havia nada oculto, e cobriu com véu o que havia visto. Bom, o Messias abominou essas escolas iniciáticas. Ele rasgou o véu e nos deu livre acesso. Essas escolas de conhecimento foram rotuladas pelo Messias como trevas e não luz, pois a luz tudo manifesta, não esconde nada. Segundo o Messias, Lúcifer cai como um raio e se oculta no abismo. Portanto, ele não é mais luz. Até mesmo o ato de Moisés de cobrir o rosto com o véu, após ver a glória de Deus, foi considerado algo errado. Devemos mostrar a luz de Cristo com rostos descobertos, pois somos o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, sociedades secretas e segredos não revelados não manifestam algo que tem a ver com a luz, mas com as trevas. O Messias disse que não se deveria fazer juramento e nem mesmo proselitismo, que são tudo práticas ligadas às sociedades secretas. O que passa de sim, sim, não, não é do maligno. A mão do segundo véu é um ritual do mestre maçom, que revela que o iniciado esconde os segredos que lhe foram revelados, e que jamais revelaria ainda que o matem. Por isso que os rituais da maçonaria existem esses juramentos de morte, no qual o iniciado não pode revelar os segredos nem o conhecimento que está recebendo. Esses rituais foram incorporados nos ritos maçônicos através do ritual de Hiram Abif. O ritual egípcio Rosa Cruz é um dos rituais internos da ordem Lótus Negro. Este ritual tem sua origem nos métodos cerimoniais da extinta ordem hermética da Aurora Dourada, que incorporou a alquimia em seus ensinamentos ocultistas. O ritual egípcio Rosa Cruz é um trabalho de alquimia ritualística baseado nos métodos do cerimonial mágico egípcio, síntese das escolas iniciáticas que surgiram no Egito. A palavra cerimonial inclui rituais para iniciação e para invocação dos chamados deuses, para evocação de espíritos elementares e planetários através de mantras. Os iniciados passam a invocar os deuses através dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Os cabalistas passaram a invocar Yahvé, correlacionando essas forças elementares para cada uma das letras do nome de Deus, como mostra essa imagem. Isso foi resultado do paganismo babilônico incorporado à religião judaica. O ritual egípcio Rosa Cruz é o primeiro de uma série de ritos de imersão na egrégora egípcia, através da fórmula de Yod-He-Vav-He, que são as 4 letras hebraicas, que constitui o Tetragramaton, chamado de inefável nome de Deus, ao qual nós conhecemos como Jeová, embora a pronúncia das letras é algo enigmático e complexo de entender. O Tetragramaton contém uma fórmula complexa, relacionada à união cósmica e à manifestação desses 4 elementos. A matéria-prima do mago egípcio era a palavra falada, que está relacionada ao símbolo da serpente. Portanto, toda palavra era um ritual mágico. E dentro do Livro dos Mortos, haviam várias palavras mágicas que precisavam ser faladas para iniciar este ritual. Eu sei que para muitos isso pode parecer chocante, mas a relação do nome oculto de Deus com a alta magia é algo inseparável nessas escolas de mistério. Para eles, a palavra Yod é Osíris e representa o fogo. A palavra Re é Ísis e representa a água. A palavra Vav é Horus e representa o ar. E a palavra Re é Sete e representa a terra. Bom, então é isso, é um assunto bastante complexo, não sei se ficou claro para todos, mas aos poucos quem não entendeu vai pegando a essência dessa visão cosmológica, cabalista e esotérica que está de certa forma diluído homogeneamente em grandes partes das religiões da atualidade. Não é por acaso que o Messias declarou a queda do templo e o fim de todo esse sistema maçônico e iniciático que perdurou por vários milênios. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.